Salve, salve, torcedor do mais querido. Muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do RF. Olha só, temos uma notícia boa e uma notícia ruim para trazer para vocês esse domingão, né? Antes de mais nada, agradecer aí pela sua honrosa audiência. ABC que jogou ontem, final de semana, né? Teve amistoso contra o Santa Cruz lá em Recife, lá no estádio do Arruda, venceu pelo placar de 1-0. E em meio a isso, né, em meio ao resultado, apesar do resultado, a gente tem informações para trazer para você, torcedor, aqui no canal do YouTube, né, notícias atualizadas sempre do nosso ABCzão do Povão. Lembrando que amanhã tem Giro Alvinegro, normalmente é a partir do meio-dia, espero e conto com a sua audiência ao vivo na segunda-feira a partir do meio-dia com o Giro Alvinegro, mas esse vídeo é para trazer as notícias mais recentes que a gente ainda não trouxe para você aqui dentro do nosso canal do YouTube. Eu vou contar para você os detalhes logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Esse é um canal que trata única e exclusivamente sobre o nosso ABC Futebol Clube, então quanto mais pessoas estiverem aqui acompanhando o nosso programa, os nossos conteúdos, muito melhor, né? E se o ABC é um assunto que lhe interessa, você gosta de ter notícias sempre sobre o ABC, inscreva-se no canal, garanto que você não vai se arrepender de estar nos acompanhando aqui diariamente, né, com os nossos conteúdos. E se é muito interesse para você, deixe também o like e ainda ative o sininho, né? Ative as notificações, que aí você vai ser sempre um dos primeiros a estar sabendo as informações aqui do nosso canal. Gente, tem a notícia ruim, tem a notícia boa. Vou começar pela notícia ruim, né? Eu trouxe na última sexta-feira nas redes sociais, minhas e também da Marcos Lopes TV, que infelizmente o atacante Emanuel Esquerdinha, o artilheiro do ABC na temporada com 6 gols marcados, ele vai precisar passar por uma cirurgia no joelho, né? No joelho esquerdo. Na semana que antecedeu o jogo da volta contra o América, o clássico contra o América, né, que nós infelizmente acabamos perdendo a final e sendo vice-campeões, nós trouxemos em algumas edições do Giro Alvinegro a informação de que o Esquerdinha tinha um problema crônico no joelho esquerdo, um problema que ele acompanha já desde as categorias de base, né, quando ele era jogador de base aqui do ABC. Esse ano foi que ele virou profissional. Então ele tem um problema crônico no joelho. Muitas das vezes esse problema ele não impedia o Esquerdinha de jogar. Ele era um jogador, por ser muito forte fisicamente, ele suportava essa dor, né? Só que chega um momento em que o atleta tem que optar, né, em continuar jogando, suportando essa dor, ou parar por um tempo, fazer a cirurgia, que é o recomendado, né, e fazer uma recuperação aí até que ele consiga se livrar de vez desse problema. Então, depois de muita conversa entre o departamento médico do ABC, comissão técnica, diretoria, ouvindo o atleta principalmente, né, a vontade do jogador e também do seu representante e de seus familiares, foi tomada a decisão de que o Esquerdinha vai passar pela cirurgia. Não sei se já foi marcado esse procedimento cirúrgico, mas o fato do Esquerdinha não ter ido para Recife jogar o amistoso de ontem contra o Santa Cruz já foi, né, por essa razão. Ele já tem se preparado aí para ir para o centro cirúrgico para fazer esse procedimento, e é um procedimento de ligamento, né? É um procedimento de ligamento. Eu fiquei sabendo, né, me falou um oráculo, que o Esquerdinha parece que não tem o ligamento do joelho, né? E isso acaba gerando aí uma dor, né, no atleta, claro, que ele, até por ser muito forte, como falei anteriormente, acaba suportando essa dor também com auxílio de fortalecimento, né, trabalho de fortalecimento que é feito na academia, com auxílio também de toda a equipe médica do clube, mas ia chegar um momento que ele ia ter que parar para fazer essa cirurgia. Então, me foi falado, né, de uma maneira assim bem superficial, que o atleta, em suma, não tem o ligamento do joelho esquerdo, né, e a cirurgia que vai ser feita vai ser, né, uma reconstrução total desse ligamento. Ou seja, como se o Esquerdinha tivesse, né, tido uma lesão como teve Lima, né, recentemente, que rompeu os ligamentos e teve que fazer a reconstrução total. Vai ser a mesma cirurgia que vai ser feita no Esquerdinha. Essa cirurgia, né, como vocês já sabem, é uma recuperação longa, demora aí 5, 6 meses, a depender também do tempo de recuperação do jogador, e aí até que ele consiga, né, recuperar condicionamento físico, se passa 6, 7, 8 meses, enfim. A previsão é de que Esquerdinha não volte a jogar mais em 2025, né, já que o ABC, na melhor das hipóteses, se ele for finalista da Série C, ele só joga até o início de outubro, então dificilmente o Esquerdinha vai ter condição de voltar a campo pelo ABC nessa temporada, né? Então nós só deveremos ver Esquerdinha novamente em campo em 2026, segundo me foi passado pelo oráculo. A cirurgia, como eu disse, já está confirmada, ela vai acontecer e a gente fica aí, né, aguardando a marcação dessa cirurgia para trazer em outros detalhes para você quando ela for feita também, se foi bem sucedida. A gente vai estar sempre atualizando aqui o torcedor. Por enquanto, essa é a informação que a gente tem para dar com relação à Esquerdinha, né? Vai ter que passar pela cirurgia e infelizmente vai desfalcar o mais querido aí pelo restante da temporada de 2025. Mas também tem a notícia boa, né? Esse vídeo não é só de notícia ruim. Eu falei que tinha ruim e também tem a boa. A notícia boa, gente, é que o ABC está próximo de fechar a 10ª contratação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é,
o zagueiro Renato Viste, jogador que foi titular durante toda a campanha do Primavera na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O Primavera foi vice-campeão ontem, sábado, jogando a final lá contra o Capivariano. Inclusive é o time onde está o Fernando Marchiori, né, o Bruxo, e alguns ex-ABC como Matheus Anjos, Afonso, Enan, Lucas Douglas, né? A galera tava toda lá. E o Renato Viste era o dupla de zaga titular ao lado do Afonso, né? Então, o ABC já vinha, né, conversando com o Renato já há algumas semanas. E eu soube que após, né, a partida final lá contra a equipe do Capivariano, o Renato mesmo já tinha comunicado ao Clube Primavera que ele estaria, né, acertando aqui com o ABC. Conversei com o Oráculo disse que as conversas de fato estavam bem adiantadas, mas ainda não tinha tido a assinatura, né, o preto no branco, mas que isso deve acontecer, né, nessas próximas horas. Então, Renato Viste, zagueiro, tá chegando para reforçar o mais querido, será provavelmente o nosso 10º reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem um currículo dele aqui, né? A ficha dele, como a gente sempre costuma mostrar. O Renato Barbosa Viste, ele tem 26 anos de idade, natural da cidade de Arthur Nogueira, São Paulo, é defensor, canhoto, né? Zagueiro canhoto, 1,85, 72 quilos. Nas 2 últimas temporadas jogou no Primavera, teve uma passagem pelo futebol do RN 2023, ó. Pelo Laguna, né, na 2ª divisão do RN, 5 jogos pelo Laguna, jogou também no Pouso Alegre, futebol japonês, outras equipes menores aí do futebol brasileiro, e nas categorias de base ele também teve uma passagem pelo futebol italiano, né, jogou em algumas equipes da Itália e também na base do Fluminense. Então um jogador que chega ao ABC, né, gabaritado, referendado por essa boa Série A2 do Campeonato Paulista que fez. E chega, né, claro, com o intuito aí do ABC de fazê-lo brigar pela titularidade na equipe, né? Fica até uma situação assim curiosa, porque o ABC já tem um zagueiro canhoto que hoje é uma unanimidade absoluta, né, que é o Bruno Bispo. Dificilmente acho que o Bruno Bispo perca a titularidade, porque é um jogador muito regular. E aí o ABC, de repente, poderia estudar a possibilidade de jogar com 2 canhotos, zagueiros canhotos titulares, né? Será que o Evaristo Pisa pensa que se jogando assim dá certo? Eu não sei. Mas o Vixe é canhoto também, né? Será que ele vai chegar aí para ser reserva apenas? Não acredito. Acho que o ABC está fazendo uma contratação pensando que ele pode, de fato, né, também ter a condição de titular. Mas, sinceramente, acho que pro lugar do Bispo vai ser difícil para ele. Só se o Pisa realmente quiser fazer aí uma dupla de zagueiros canhotos, né? Seria uma novidade, certamente. Mas vamos ver, vamos esperar a confirmação também. Está bem encaminhada a contratação do Renato Viste. Durante a semana, nas edições do Giro Alvinegro, a gente vai atualizando você, torcedor, sobre essa situação, tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção nessa noite de domingo. Um ótimo finalzinho de semana para você. Amanhã a gente se vê, viu? Meio-dia, encontro marcado aqui no canal com mais uma edição do Giro Alvinegro. Valeu. Tchau, tchau.